Olá pessoal, aqui é o professor Demils Pereira Ribeiro. Vamos continuar aqui a nossa disciplina de avaliação educacional. Aqui o meu contato para a gente manter as nossas aulas em dias. Pessoal, no cronograma de aula nosso, nós estamos aí na aula de número 16, no nosso índice controle de estudo. Como eu sempre peço para que vocês tenham uma noção exata do que nós estamos trabalhando. Vocês vão colorir no índice, né? Aula dada, aula estudada, aula revisada, aula treinada com as questões. Então vamos começar a aula dada aqui. Qual que é o tema nosso? Nós na aula 16, nós começamos a trabalhar aqui a avaliação e seus critérios. Aí nós estamos na parte 2 aqui, em que nós estamos trabalhando o que é a avaliação processual, avaliação global e avaliação contextual. Essa é a parte 2 da nossa aula. Nessa introdução, como sempre, eu falo para vocês, né? A parte 2 da aula é sempre para a gente ampliar um pouco mais, né? Verticalizar um pouco mais nosso conhecimento a respeito do tema. Refletir, então, nessa parte 2 a gente procura trabalhar um aspecto mais prático. Então vamos lá, gente. Desde o começo, a palavra-chave no nosso estudo aqui é avaliação. Quando a gente fala em avaliação, nós temos que lembrar que nós temos que ter uma postura de análise e investigação. E aí esse esquema que eu sempre recordo vocês, nós estamos num contexto avaliativo. As informações desse contexto avaliativo são muito importantes para a gente poder analisar o processo de ensino-aprendizagem. Nós, quando pegamos uma avaliação, nós lembramos que ela pode ser um questionário, né, de contexto, um teste de proficiência. É muito importante que a gente tenha bastante noção a respeito desses conceitos. Ainda trouxe outro esquema aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção, é o seguinte: quando nós pensamos em uma educação de qualidade, nós temos que lembrar que um dos aspectos importantes numa educação de qualidade, gente, é a avaliação da aprendizagem. E aí, nós já estamos aqui na aula 16, né, do nosso estudo. Nós temos que entender que essa educação de qualidade, ela envolve um ambiente favorável de políticas públicas de educação, que é um conceito que nós temos que trabalhar e aprofundar. Envolve um ambiente favorável, né? Envolve também um ambiente doméstico e um ambiente comunitário favoráveis. Todos esses fatores aqui, esses ciclos concêntricos aqui, nós precisamos delinear cada um deles. Eu deixo aqui para que vocês leiam, reflitam. Além disso, nós temos fatores associados à avaliação educacional. 3 agrupamentos até hoje eu já discuti com vocês. Quando nós pensamos na avaliação, o mais intrínseco de todos é a avaliação dos estudantes e suas famílias. Lembrar que o estudante ele reflete uma cultura familiar. Depois nós temos os docentes, as práticas pedagógicas, os recursos usados na sala de aula. E por último, mas não menos importante, né, dos 3 fatores que realmente estão diretamente relacionados à avaliação educacional, nós temos as características das escolas. Então tem realmente escolas mais organizadas, mais proativas, que tem um projeto político pedagógico mais engajado, né, de todos os funcionários. Então uma realidade a ser avaliada muito mais ampla. Começando especificamente o nosso conteúdo, gente, nessa aula, vamos como sempre conceituar. A palavra-chave nossa é avaliação escolar. Então vamos lembrar que a avaliação educacional ela pode ser identificada a partir de 2 dimensões. Uma dimensão interna, que nós chamamos de avaliação da aprendizagem realizada, sobretudo pelo professor, como agente nesse processo ensino-aprendizagem, como parte do seu fazer pedagógico, cujo objetivo principal é verificar se o estudante aprendeu, e uma outra dimensão que é a dimensão externa, a avaliação do desempenho escolar em larga escala. Hoje nós temos alguns instrumentos muito fidedignos de análise da avaliação, né, feitos pelo MEC, o Ministério da Educação, pelo INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Essa aqui é de natureza sistêmica, é realizado por um agente externo à escola com o objetivo de quê? Verificar que o estudante aprendeu em determinado período ou etapa da educação básica. Então, o último momento aqui da educação básica é a avaliação feita pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que nós ainda vamos trabalhar aqui na nossa disciplina de avaliação educacional. Continuando o nosso conteúdo aqui, gente, agora nós vamos trabalhar então um pouquinho o conceito de avaliação da aprendizagem.
Já falamos outras vezes, né, traçamos as características do conceito de avaliação da aprendizagem, a natureza psicomotora, psicossocial, afetiva, emocional, procedural, falando do rito de aprendizagem, né, do procedimento. Bom, especificamente a respeito da avaliação da aprendizagem, ela é fundamentada nas legislações educacionais. Aqui está no plural, porque nós sabemos que nós temos a Constituição prevê expressamente o direito à educação. Detalhando a Constituição, nós temos a nossa lei básica, que é a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, que é a Lei 9.394, de 96, e nós temos as resoluções do Conselho Nacional de Educação, CNE, do Conselho Estadual de Educação e outras. Bom, todas essas legislações vigentes e estudos contemporâneos que nós não temos aqui na nossa disciplina de avaliação educacional, mas é muito importante que vocês estudem a legislação básica da educação brasileira. A concepção de avaliação, gente, aqui apresentada, baseia-se na perspectiva de um currículo histórico-crítico. Logo, a avaliação da aprendizagem permeia todo o caminho pedagógico de compreensão e apreensão dos novos conhecimentos, tomando como referência a prática social do estudante, devendo ser compreendida, então, em 3 dimensões. Isso eu quero que vocês frisem bastante. A primeira dimensão avaliacional é a avaliação inicial. A segunda é a avaliação processual, que é a que a gente vai, das 3 que nós temos que estudar nessas 2 aulas, nós vamos aprofundar nessa aula, e a avaliação de resultado. Então, nesse sentido, gente, a avaliação é inerente ao método de ensino, pois está presente em todos os momentos do trabalho pedagógico em foco na sala de aula, principalmente em relação à apreensão dos saberes, na descrição curricular, na etapa de ensino que nós estamos em foco. Os instrumentos avaliativos, que é outra palavra-chave que nós já aprimoramos muito aqui na nossa disciplina de avaliação educacional, são diversos. Nós temos as provas, os seminários, os trabalhos em grupos. Devem verificar o que, o quando e a qualidade da aprendizagem, os saberes, os domínios efetivados em processo pedagógico. Então vamos detalhar um pouquinho o conceito de avaliação inicial? Bom, todo o processo de desenvolvimento da atividade docente parte da prática social do estudante. Assim, o professor, a professora, deve iniciar sua ação pedagógica fazendo um levantamento da realidade em que estão inseridos, possibilitando um ambiente de estudo escolar que tenha como foco o conhecimento como elemento fundamental de formação intelectual e social. Então, a avaliação inicial, que é esse conceito que nós estamos detalhando aqui, fornece o quê? Informações aos professores sobre o desempenho dos estudantes, que com base nesse diagnóstico, então muitas vezes nós quando iniciamos o ano, né, nós chamamos essa avaliação inicial de avaliação diagnóstica, e aquela que a gente faz no meio do ano, nós chamamos ela de avaliação intermediária. A avaliação diagnóstica terão aqui o quê? Os subsídios suficientes para intervir e tomar decisões, porque lembrem, até hoje nós detalhamos bem isso. O processo avaliativo, ele é um norte, e a partir dele nós construímos o chamado projeto pedagógico de intervenção, ou então plano de intervenção pedagógica. No que se refere ele? Se refere especificamente ao planejamento pedagógico, que devido ao momento avaliativo, os dados levantados, haverá uma correção dos rumos necessários. E aqui nós citamos o Lucchesi, que é o que embasa todo o nosso pensamento nesse aspecto, que diz claramente que o ato de avaliar implica em 2 processos articulados e indissociáveis. Primeiro, diagnosticar para saber onde estamos, e decidir para saber para onde vamos. Então, o planejamento pedagógico, segundo Lucchesi, tem esses 2 olhares. Faz parte do processo de ensinar e aprender. Sugere-se aqui nesse ponto, pessoal, que há sempre um momento no ano letivo, logo nas primeiras semanas de aula, destinado ao diagnóstico das aprendizagens anteriores, objetivando conhecer as condições de aprendizagem dos estudantes,
com vista à elaboração do plano de ensino anual, que terá uma direção muito mais eficiente. Trabalhando agora o conceito específico de avaliação processual, o que nós temos que discutir aqui? A avaliação, ela deve ser entendida como um processo. E aí lembre, se a gente consultar o dicionário, a palavra processo é proceder, é caminhar para frente, ceder para frente, passos para frente. Então, quando nós falamos da avaliação processual, avaliação como processo, nós identificamos aqui a ideia básica de que os avanços no desenvolvimento do processo de construção da aprendizagem dos estudantes, determinando a retomada, que é muito importante, e a continuidade do ensino. Segundo Hoffman, que nós citamos constantemente aqui na nossa disciplina, um livro básico, da Jussara Hoffman, pode-se pensar na avaliação como mediadora, nós já discutimos isso também, de um processo permanente de troca de mensagens e significados, como parte do processo de interação dialética, do espaço de encontro e do confronto de ideias entre o professor e o estudante, em busca de patamares qualitativamente superiores de conhecimentos. Nesse aspecto, a avaliação processual, ela tem um caráter que nós já estudamos, é um caráter formativo. Por isso que nós já estudamos essa espécie, essa tipologia de avaliação chamada avaliação formativa. Pois bem, a avaliação processual, com esse caráter formativo, possibilita ao professor o acompanhamento dos avanços e das dificuldades do estudante ao longo do processo. Nessa dimensão que nós estamos trabalhando, a avaliação processual ela permite que as intervenções pedagógicas sejam promovidas no tempo em que as dificuldades ocorreram e, por isso, evita resultados indesejados. Essa mediação do professor possibilitará a ambos a apreensão de cada um, especialmente no que tem a comunicar a respeito do outro. Lembrando que no processo ensino-aprendizagem nós temos um teatro, o teatro da construção do conhecimento, com dois atores principais, o professor e o estudante. Então é muito importante que se saiba onde cada um está. Quando isso acontece, realiza-se o momento de avaliação, que se relaciona com a etapa de instrumentalização do método usado ou dos métodos até então usados, em que o professor sente a realização positiva ou o momento crítico do seu ensino. De acordo com o Gasparin também, que é outra fonte pedagógica muito importante, que nós sempre citamos aí, a instrumentalização desse processo propicia um confronto essencial do processo de ensino-aprendizagem entre os estudantes e o objeto da sua aprendizagem por meio da mediação do educador. É por isso que nós falamos aqui numa espécie de avaliação chamada avaliação mediadora. É a mediação da educação. Agora vamos trabalhar um outro conceito, que é o conceito de avaliação de resultado. Gente, finalmente o professor, a professora, nesse procedimento, realiza sua avaliação a partir do trabalho desenvolvido com os estudantes. E estes avaliarão em que medida o conteúdo teórico se transformará em ações para ser trabalhado. Este é o momento da prática social final e é importantíssimo para que a gente possa avaliar o trabalho pedagógico realizado. Ou seja, é o momento da avaliação na prática, em consonância com a síntese do método didático usado. Nesse sentido, a prática final social, ela se efetiva quando há uma mudança de comportamento do estudante, ou seja, quando o estudante se posiciona diante das problemáticas cotidianas. Então ele transforma todo aquele conteúdo teórico em ferramentas de ação social, intervindo positivamente na solução destas, que é um conceito que a gente ainda vai trabalhar também, que é o conceito da aprendizagem social. Vamos trabalhar também o conceito da inteligência coletiva, da inteligência social. Critérios de avaliação, gente, também é outro conceito que nós constantemente temos que fazer uma retomada. O professor ele deve planejar o procedimento avaliativo orientando-se por critérios de avaliação, que norteiam as aprendizagens essenciais
e as competências básicas que o estudante precisa ter desenvolvido ao final de cada etapa ou de ano, almejando prosseguir nos seus estudos. Os critérios de avaliação são estabelecidos tendo como base as competências e habilidades a serem desenvolvidas e consolidadas no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino médio, propostos para cada área de conhecimento, assim como as aprendizagens esperadas constantes das matrizes de cada componente curricular. No entanto, os critérios de avaliação, que é o conceito que nós estamos focando aqui, não devem confundir-se com essas competências ou habilidades, que são conceitos completamente distintos. É importante a definição desses critérios de avaliação seja refletida coletivamente pelos professores, supervisores, gestores da escola, considerando a realidade de cada sala de aula, uma vez que são relevantes no momento de planejar as experiências de aprendizagem e as atividades avaliativas. Nessa premissa, definir os critérios de avaliação significa ter parâmetros democráticos de apreciação sobre o desempenho dos estudantes, que pode ser expresso sobre a forma de habilidades ou sobre a forma de saberes essenciais, imprescindíveis para o prosseguimento nas etapas posteriores da vida estudantil. Critérios estes que devem ser previamente estabelecidos pela equipe pedagógica e apresentada aos estudantes, o que realmente demonstra o seu caráter democrático, aberto, dialético, né? Bom, e a avaliação processual, então? O que nós temos que verticalizar dela aqui? A avaliação processual, nós podemos ir além das provas comuns. Confira aqui algumas dicas para transformar a avaliação como um instrumento de auxílio no processo de aprendizagem. Então, nós estamos falando da avaliação processual. Ela também, por alguns pedagogos, não fazem distinção específica e acham que ela seria a avaliação formativa ou continuada. O importante é que ela vai além de uma série de perguntas reunidas em uma mera prova bimestral, combinando diferentes instrumentos avaliativos para mensurar, olha o verbo, de modo mais eficiente, mais assertivo, os diferentes aspectos do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação processual ela pode ser usada também como um diagnóstico da aprendizagem. Aí, gente, quando um pedagogo não faz distinção entre as espécies, avaliação processual, avaliação formativa ou continuada, diz claramente que a avaliação formativa ajuda a identificar se o aluno realmente está conseguindo aprender a partir do processo metodológico praticado e da base para feedbacks. Há aqui, muito especificamente, cerca de 3 anos, nas escolas que eu trabalho, nós temos trabalhado com as chamadas metodologias ativas na sala de aula. Elas retiram o aluno da passividade, que lembra que nós já trabalhamos, que é aquele conceito memorístico, de aprendizagem mecanicista. É como se a aprendizagem fosse estruturalmente mecânica, e não um processo criativo. Nas metodologias ativas de aprendizagem, nós mudamos completamente o foco. A aprendizagem aqui ela coloca o aluno como protagonista do processo. As metodologias ativas, especificamente a chamada sala de aula invertida, o desenvolvimento de projetos ou de trabalhos de equipe, exige do aluno um envolvimento total na resolução dos problemas. E nas disciplinas que nós ensinamos, no meu caso especificamente a língua portuguesa, uma vez que o objetivo é educar para a liberdade de pensamento crítico e para a formação cidadã. A mudança que nós vemos aqui, especificamente no ato pedagógico de ensinar, ele exige, quando nós trabalhamos com as metodologias ativas, uma forma de avaliar também completamente diferente dos métodos tradicionais de ensino. Com isso, gente, a avaliação processual ela acaba sendo mais adequada por permitir que as aprendizagens sejam avaliadas ao longo do tempo, ao longo do processo, e não apenas pontualmente ao final do bimestre. A avaliação classificatória, que é um conceito que nós já trabalhamos, ela é excludente, é um viés social de exclusão nela. E ela mascara a aprendizagem, porque ela é um reflexo das condições oferecidas pelo sistema educacional, que segrega os ditos alunos bons dos ditos alunos ruins.
Devido ao pouco tempo, ao excesso de atividades do professor, às vezes esse tipo de avaliação acaba sendo a única opção viável dentro de um sistema que impõe resultados nunca alcançáveis, como metas, né, nesses índices de avaliação da educação, para com principalmente um momento tão difícil de investimento, pouquíssimo investimento na educação. Então o aluno recebe uma nota que não representa claramente o que ele aprendeu, mas sim o que ele alcançou, sem nenhum intuito, uma mera nota pela nota. Então, quando isso acontece, o objeto da aprendizagem não é alcançado, porque nós não temos aqui uma estratégia, nós temos aqui um cumprimento de metas. O feedback para o aluno é muito importante. Normalmente, nós usamos aqui a avaliação processual para dar as chamadas devolutivas, que é uma palavra que impregnou o vocabulário de muitos supervisores e orientadores, né? As chamadas devolutivas. Nesse caso, gente, as educadoras, os educadores, a avaliação processual é um processo do que se espera atingir ao longo de um determinado período. Daí a importância da devolutiva, que é colocar o aluno no centro desse processo, permitir que ele tenha acesso, consciência daquilo que ele sabe e do quanto sabe. Quando a gente promove normalmente o feedback, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dando uma oportunidade para que o aluno resgate uma habilidade, uma competência que ele não conseguiu desenvolver ao longo daquele processo, daquele período avaliado. A avaliação processual, gente, é o raio-x do ensino e da aprendizagem na sala de aula. É preciso sempre, todo dia, alterar a nossa metodologia de ensino, diversificar os instrumentos de avaliação. Nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Isto é cientificamente comprovado pela neuropedagogia. Alguns alunos são mais visuais, outros mais interativos, outros mais auditivos. Então, o nosso desafio aqui é encontrar cada metodologia em cada processo avaliativo que realmente demonstra aquela necessidade. Além disso, é uma forma do professor avaliar melhor o conhecimento da turma sobre os conteúdos e sair um pouco da subjetividade também de apontamentos negativos, de que aquele aluno é ruim, aquele aluno não aprende. Isso enfatiza que nós, como professores, nós temos que ter um olhar diferenciado para a avaliação processual, sabendo que ela valoriza o saber do aluno construído dia a dia, aula a aula. Isso nos faz preocupar, né? Não com a quantidade, com o protocolo, né? Mas sim com a necessidade do aluno. Então, é uma aprendizagem por necessidade. Bom, também é importante destacar que a avaliação processual ela traz uma mudança de comportamento, né? A avaliação ela não é um tema que caminha só. Isso nós estamos vendo aqui na nossa disciplina. Nós precisamos entender que formamos pessoas e a avaliação precisa estar a serviço desse indivíduo. É comum que as provas tragam termos como explique, discorra, justifique, que em geral são focadas em o que ensinar e não como isso é feito ou como isso é ensinado. Nesse momento, gente, é importante juntar as duas coisas. O que você ensina e como você ensina. É a partir disso que o educador passa a ter realmente informações suficientes para analisar se o seu planejamento está correto de acordo com aquelas necessidades da sala de aula. Para que cada um nesse momento aí possa analisar o processo de ensino-aprendizagem do aluno, o professor precisa ter uma estratégia para que o aluno chegue onde ele quer, fazendo uso, né, do modelo processual da avaliação. É preciso ensinar, não mostrar ao aluno que ele não sabe. Bom, isso nós podemos falar também oficializando as avaliações processuais no ensino fundamental, no ensino médio, o que leva, sem dúvida nenhuma, a uma coroação da escola que no seu projeto político-pedagógico tem ciência de que a avaliação processual é o caminho. A avaliação processual, gente, ela passou não só a ser uma prática, como também a guiar uma mudança na forma como os professores se organizam para ministrar as aulas. Antes de implantar a avaliação processual, o que nós vemos? Nós vemos planos de ensino que são simplesmente cumpridos. Agora nós vemos o professor analisando o que ele pretende com aquilo, que é ensinar o tema, e o professor pensa, o aluno vai aprender ou não, quais os métodos que eu posso facilitar esse processo de ensino-aprendizagem.
Isso no ensino fundamental faz uma grande mudança, né? Porque o método avaliativo ele está diretamente ligado à questão da organização. Então há muitas pessoas com esse método e outras, ao contrário, que ainda se mantêm naqueles métodos tradicionais meramente subjetivos que listam defeitos ou qualidades, classificando o aluno como aluno bom ou como aluno ruim. Só para a gente ter uma noção, aqui já encaminhando para o fim da nossa aula, confira algumas dicas práticas que eu no dia a dia procuro aplicar. Para quem quer sair do modelo tradicional, vale a pena levar em conta alguns fatores. Primeiro, entenda a avaliação como uma ferramenta que auxilia o processo de ensino e aprendizagem e não apenas como um protocolo ou uma forma de punição. Segundo, planeje a aula de forma que os alunos sejam capazes de ler, investigar, analisar, discutir o conteúdo da aula. Seja em filosofia, história, matemática ou língua portuguesa como eu ensino, o aluno precisa saber o que está estudando, o porquê e qual a sua finalidade. Isso faz o que nós chamamos de aprendizagem ressignificada, porque aquele conteúdo que era apenas um objeto de apropriação passa a ter um aspecto subjetivo, que é o desejo de aprender. 3. Faça da aula um espaço de participação e incentive o aluno a perder o medo de interagir. 4. Alterne a metodologia com aulas dialogadas, trabalhos em equipe, com proposição de desafios e atividades que exijam criatividade e raciocínio. Quinto, depois da avaliação, tabule as respostas dos alunos para criar um panorama dos saberes da turma. Sexto, selecione uma questão que apresente o maior número de respostas erradas e liste o que pode ter levado a turma a fazer aquela escolha. 7. Organize uma aula para a devolutiva deste conteúdo ou questão. E oitavo e último lugar, elabore uma sequência didática e a verificação da aprendizagem com base nesse conteúdo. Pessoal, aqui o nosso gráfico, como sempre, de análise da aula, né? Eu ponho sempre aqui para vocês analisarem e pergunto: como você avalia o seu domínio do conteúdo dessa aula? Primeiro lembre, aula dada, aula estudada, aula revisada, aula praticada. Você só vai poder responder que essa aula tem um bom conteúdo quando você fizer tudo isso. Está aí o nosso caderno de treino, o nosso material didático, para que você possa fazer questões discursivas e objetivas, treinando e aprofundando o tema da aula. Lembrar do nosso caderno de esquema, né, o nosso caderno acadêmico inteligente, fazendo os esquemas de memorização, que eu já expliquei para vocês, que funciona muito aqui, a neuroaprendizagem. Pessoal, essa é a nossa aula, espero que vocês assistam com muita atenção e qualquer coisa eu estou à disposição para responder as dúvidas. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.